regimentais, né? Então, o pedido de vistas é que ficou sobrestado por 2 meses. Hoje seria a data de apresentação do relatório, daí já não da admissibilidade, mas da análise da constitucionalidade da matéria. Como falei, estou com o relatório pronto. O nosso relatório, já posso até adiantar, como tenho feito verbalmente, pessoalmente com algumas pessoas, buscam seguir aquele debate que estava havendo entre as instituições públicas, os bombeiros voluntários e o Ministério Público, né, tentando estabelecer e regular a realização das vistorias por parte dos bombeiros voluntários. Evidentemente que mediante a normatização dos bombeiros públicos, do bombeiro estadual, do bombeiro estatal, melhor dizendo, que no caso, no Brasil, é o Corpo de Bombeiro Militar. Então essa é a nossa visão e a gente estará apresentando uma emenda substitutiva, né, ao projeto original, à proposta original. E por que não houve quórum na Comissão de Constituição e Justiça de hoje, senhores deputados e especialmente telespectadores, até porque os deputados sabem. E eu informei isso via Twitter, até porque imediatamente já tinha alguém lá me cutucando, inclusive um deputado desta Assembleia, que eu não teria apresentado o relatório, né, a PEC dos bombeiros, e eu estava com ele pronto, não apresentei porque não teve quórum. Né, estava monitorando o gabinete, estou na Assembleia Legislativa desde as 7h30 da manhã, saí de casa às 6h30 da manhã, aqui na Serraria São José, que fica a 15 quilômetros daqui, e cheguei aqui às 7h30. E não houve quórum também porque a maioria dos deputados ficou preso no trânsito. Então, quando eu informei no Twitter que não houve quórum por causa da greve, né, dos motoristas e cobradores, teve até usuários dessa rede social, né, que acharam engraçado, né? Deputado não consegue vir para a Assembleia por causa da greve de ônibus, né? Entendendo que eu estava dizendo que o deputado vem para a Assembleia, que os deputados vêm para a Assembleia de ônibus. Na verdade não é isso, talvez a pessoa não esteja habituada, ou não seja da Grande Florianópolis, não está habituada com o caos que é o transporte, né, a mobilidade urbana aqui na região da Grande Florianópolis. A dificuldade permanente, a dificuldade diária, né, em tempo normal, né, de segunda a sexta-feira, ou de segunda até sábado, tem fila para tudo quanto é lugar aqui na Grande Florianópolis. Especialmente de manhã para entrar aqui na ilha, ou vir dos bairros para o centro, e final da tarde para sair aqui da ilha, né, ou sair do centro em direção aos bairros. E, portanto, quem não saiu muito cedo no dia de hoje, não chegou antes das 9 horas na Assembleia Legislativa. Os deputados que moram nos bairros aqui na Grande Florianópolis, que é a maioria, os deputados que vêm de outras cidades, como de Itajaí, deputado Vonei Morastone, de Joinville, deputado Kennedy, deputado Darcy, de Blumenau, deputado Jean Kuhlmann, deputada Ana Paula, para citar alguns exemplos, chegam aqui às cabeceiras do acesso a Florianópolis, né, de Jaraguá do Sul, deputado Dieter, chegam aqui às cabeceiras de acesso a Florianópolis depois das 7 horas da manhã, não entra mais antes das 9. Num dia como hoje, né, que até este momento ainda deve estar vendo engarrafamento no acesso para a ilha de Santa Catarina. Então, não é evidentemente que os deputados andam de ônibus. Seria bom que andássemos, né? Porque também estaríamos dando um bom exemplo, né, para o futuro da humanidade, mas não é o caso que o deputado ficou sem o ônibus. O deputado ficou sem condição de andar porque a cidade estava parada. Refletindo sobre essa questão, e a gente sempre faz isso, mesmo em tempos de não greve, nós temos um transporte que é caro em praticamente todo o Brasil, na maioria das cidades, e aqui na Grande Florianópolis é muito caro. O transporte coletivo na Grande Florianópolis é muito caro, vou repetir isso aqui, quantas vezes forem necessárias. Se paga mais para andar de ônibus na Grande Florianópolis do que para andar de carro, se tiver 2 pessoas da mesma família para se transportar, para se locomover. 2 pessoas da mesma família, de qualquer bairro para qualquer bairro.
paga mais de ônibus do que pagaria de combustível para usar o carro. E se for pensar, deputado Reno, a motocicleta, com o dinheiro da passagem, dá para pagar a prestação da motocicleta e pagar o combustível. Então é um transporte muito caro. E além de tudo, apesar disso tudo, não dá para a gente não perceber que apesar disso tudo existe uma eficiência do transporte coletivo com relação ao transporte particular e transporte de automóvel. É só a gente analisar o que é o movimento de carros aqui na Grande Florianópolis nos dias sem greve e analisar e comparar, né, com os dias de ontem e o dia de hoje, né, que está tendo greve dos trabalhadores, motoristas e cobradores, que estão com a razão, porque estão lutando pela diminuição da jornada de trabalho, o que deveria ser exemplo para o conjunto dos trabalhadores da nossa cidade e do nosso país, do nosso estado e do nosso país. Mas não se pensa em transporte coletivo na Grande Florianópolis a não ser como mais uma forma de se gerar lucro. E eu tenho defendendo nessa tribuna a necessidade dos poderes constituídos, da sociedade, implementar, construir um sistema de transporte efetivamente público e pensar o transporte coletivo não como geração de lucro, mas como um serviço público essencial para a vida econômica, social, cultural, comercial e ambiental das cidades e da sociedade. Evidente, eu defendo a construção de uma empresa pública de transporte coletivo para a Grande Florianópolis, e as cidades deveriam se unir nesse sentido, as cidades que compõem a Grande Florianópolis, ou o governo do estado poderia sim intervir na metrópole e criar uma empresa pública de transporte coletivo para servir como parâmetro, como referência, e garanto que seria possível baixar o preço, né, baixar a tarifa do transporte coletivo aqui na capital. E transporte marítimo, e nós, né, que temos uma capital que é uma ilha. Tenho falado aqui, às vezes estou irônico, mas é muito sério isso. A capital de Santa Catarina é uma ilha, moram nela 300 mil, 400 mil pessoas, e nós não temos uma bateira para atravessar o canal do Estreito, se um dia houver uma necessidade. No Brasil não tem isso, infelizmente, porque se houvesse um terremoto aqui e não tivéssemos as pontes, a maioria da população da ilha pereceria por fome, por sede, por miséria e por desgraça. Ter a capital que é uma ilha e não ter um transporte aquático coletivo é simplesmente absurdo. Ter o transporte, um dos transportes mais caros do Brasil, da tarifa urbana mais cara do Brasil, é um absurdo. E isso ocorre porque os poderes públicos estão infestados de interesses econômicos das empresas que ganham lucro explorando transporte coletivo, que é uma concessão pública. Esse debate precisa ser feito, precisa continuar, precisa ser aprofundado. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Não havendo mais oradores inscritos,